Olá, começando mais um Bela Máquina, o canal de automobilismo do portal Terceiro Tempo. Hoje dia de falar de Fórmula 3, recebendo pela primeira vez o piloto carioca, Thiago Vivaco. Tudo bom, Thiago? Boa tarde, tudo tranquilo. Tudo jóia? Tudo. Bom, você está de volta ao Brasil, né? Desde quando? Depois de uma temporada na Europa? Uma temporada de 2015, que eu morei um ano lá fora completo, né? Mas eu já vim antes para correr a temporada europeia no kart, desde 2011. Fui morar sozinho. Que país? Morei na Itália, mais próximo de uma equipe que era em Bergamo, e logo no ano seguinte eu me mudei para Lonato, né, que era uma pista famosa onde muitos brasileiros correram. Muita gente foi lá. Muitos que já sentaram aqui já falaram de lá várias vezes. É uma pista muito teste, né, que todas as fábricas testam lá, então eu mudei para lá para ficar todo dia treinando lá, né. Claro, é bom, facilita a logística. E naquela época eu não podia, na verdade, sempre fazer a logística de ir sozinho, né? Porque tem muita burocracia no Brasil sobre viajar sozinho, então eu sempre era acompanhado por uma pessoa, que era meu pai não podia ir, nem minha mãe, pelo fato deles trabalharem, então era o Felipe Braga, né? Que me acompanhou muito. Então tem que pensar nesse aspecto também de como, né, essa questão de logística toda e tal. Bom, você está fazendo a tua temporada primeira da Fórmula 3 aqui no Brasil, né? Já aconteceram, nós tivemos já 2 etapas que teoricamente eram para ser em rodada dupla, mas uma delas não foi por causa da forte neblina e um frio danado lá em Santa Cruz do Sul, né, Thiago? Que foi Velopark, a primeira, e Santa Cruz do Sul, ambas no Rio Grande do Sul. E você teve um resultado muito bom em Santa Cruz do Sul, né? Porque você partiu lá de último, né? A gente podia estar bem melhor no campeonato, né? Pelo fato de eu estar em segundo na primeira corrida do ano e acabar quebrando, né? Desde o início da corrida. E acabou que eu não consegui. Quer dizer, era para ter sido um resultado bem melhor. Era para ser um segundo e um terceiro e uma corrida sem ponto, né? Pelo fato de eu ter me tocado com outro piloto. E aí acabou que recebi uma penalização e tive que largar de último. Mas era pra gente estar bem melhor no campeonato. Mas o campeonato é longo ainda, né? Nós temos ainda 6 etapas, né? Com rodadas duplas, enfim. E a próxima de Cascavel, justamente pelo fato de ter uma mais, né? Que vai retomar aquela anterior que foi perdida, né? Cascavel vai ser uma rodada tripla, né? Digamos que... Mas só que a primeira corrida que a gente vai fazer de Cascavel vai ser a segunda corrida de Santa Cruz do Sul, mas os carros vão ser com as regras do parque fechado que aconteceram na corrida. Perfeito. Ou seja, você não pode trocar o pneu, você tem que usar o pneu que você já tinha disponível em Santa Cruz. Manter a mesma configuração do que vocês tinham por lá, né? E aí depois vai ter a classificação para a corrida. Aí tudo normal, aí parte do aí cada um tem normal. a tua... Provavelmente deve começar quinta-feira já um treino, para não deixar nada muito próximo, né? E também, às vezes, sempre acontece no segundo treino de um piloto bater e não conseguir fazer isso pode acontecer. E você vai largar em que posição nessa primeira corrida de Cascavel? Largo em quarto. Larga em quarto lugar. O que é muito legal, porque você largou em último naquela corrida de Santa Cruz. Chegou em terceiro, né? Quer dizer, largar em quarto é melhor, né? Não precisa ficar no meio daquele enrosco todo, né? Porque a concorrência é grande ali, todo mundo no ritmo parecido, enfim, né? Foi uma corrida de muito acidente, né? O Samay chegou a largar junto comigo, a gente estava mantendo o mesmo passo de corrida, né? Sempre ultrapassando o pessoal, mas foi uma corrida que sempre foi muito interrompida por safety car, então muitas vezes você não conseguia manter um passo forte. Claro. Então, pelo fato de ter safety car, a gente sempre perdia tempo, e tempo era precioso nessa corrida. Agora, e as pistas? Quer dizer, você ficou um tempo fora e agora está correndo aqui, quer dizer, você está pegando a mão ainda dos circuitos ou você conhecia algum deles? Enfim, como é que é isso daí? Na verdade, eu não conhecia muito os circuitos do Brasil não, porque como eu fui lá para fora em 2011, eu ainda corria de kart e ainda quis me manter correndo lá fora mesmo. Fazendo a transição por Fórmula, né? E treinando lá, sem treinar no Brasil. E aí você fez a Fórmula 2.0, né? 2 anos de Fórmula Renault 2.0. E acabou que, por causa dessa crise, né? Que eu não sou o único, mas acredito que muitos têm esse problema. Afetou muita gente dentro do automobilismo, não tem como. Eu acabei retornando para o Brasil, né? Para também treinar pela primeira vez no Fórmula 3, né? Que eu nunca... Cheguei a treinar uma vez só lá fora, mas
também treinar aqui, que não é uma má escola. E é um carro muito forte, né? Um carro muito bom. É uma boa escola. Claro. Você tem um Dallara aqui mais pesado do que o carro lá de fora, mais rápido que o carro lá de fora, que o Fórmula 3. E o pneu ainda certamente bom. Melhor, então bom, te dá um fato de ter uma quilometragem boa, treinar bem, bastante. Que no fato lá fora você é bem limitado sobre isso. A partir do ponto que você fecha uma temporada, fecha um campeonato. Agora, dentro do aspecto, você acabou ficando conhecendo mais as pistas de fora do que do Brasil, efetivamente, né? Quer dizer, agora, por exemplo, Cascavel, você nunca teve lá, você nunca correu lá. Não, Cascavel não. A gente chegou só na base do simulador, do game, pra saber que lado vira. Me disseram que tem um simulador da Stock Car, né? Um videogame, só que eu tô tentando baixar e aí dizem que tem um Fórmula 3 lá, eu tô tentando... É bom dar uma treinada, pelo menos pra saber pra que lado virar e tal, esquerda, pra onde vai, onde que é o ponto ideal de frenagem, enfim. Agora, você é do Rio, antes de começar, até eu brincava com o Thiago Vivaco aqui, porque você é do Rio, vocês perderam o autódromo de Jacarepaguá, que pra vocês era muito legal. Você nunca chegou a correr lá? Não, eu nunca cheguei. Eu cheguei a acompanhar a corrida da Stock. Inclusive, acho que foi a primeira corrida do milhão, eu tava lá no autódromo acompanhando. Que acho que foi o Ricardo Maurício ou o Kaká que ganhou na época, não me lembro direito. Acho que foi, bom... Primeira do milhão, eu acho. Primeira do milhão foi o Valdeno, né? Se não me engano, que ganhou. Não sei se foi, mas acho que foi no Rio, sim. Acho que foi. Foi o Valdeno Brito. Cheguei a acompanhar umas corridinhas que tinha da MotoGP, mas eu era muito pequeno, né? Tá. Mas já ficava ligado. Ali, cheguei a ver o Rossi batendo na sua. E assim, e essa paixão começou por automobilismo? Tem alguém na família que compete, que já guiava? Ou você foi o precursor ali dos Vivaco? Na verdade, meu pai e minha mãe foram atletas, mas eles foram do lado do surf, né? Tá. Meu pai chegou a competir lá fora no surf, minha mãe também. E meu pai, por fato de conhecer uma pessoa, né, que trabalhava com kart, essas coisas, me apresentou um dia, eu andei no kart um dia, e aí eu tomei gosto por isso mesmo. Tá. Quer dizer, ao invés de prancha, você resolveu... Escolhi mais Mas você também surfa como hobby, assim? Tem isso daí ou não? Comecei agora, né? 2 anos. Meu pai já tentou me botar quando pequeno, mas eu não tinha muito gosto na época. Você tem irmãos? Não, você tem irmãos? Tenho uma irmã. Tem uma irmã. Pratica algum esporte também ou não? Ela chegou a praticar o hipismo, mas ela prefere mais hobby de foto. Tá. Mesmo. Outra praia. Aí eu comecei a voltar... eu comecei a tomar gosto desse negócio de surf mais por causa dos meus primos, né? Que 2 deles, eles surfam todo dia, eles sempre se divertem na praia, né? Mesmo quando o mar não tá legal, eles estão sempre se divertindo. Mas é uma forma de relaxar também, né? Todo piloto em geral, né? Em qualquer categoria do automobilismo, costuma ter alguma válvula de escape, porque a pressão na corrida é muito grande. É legal você ter alguma atividade, mesmo que esportiva, mas que não tenha a obrigação de você estar naquela coisa de estar na frente, de treino, porque o ritmo de um final de semana, por exemplo, na Fórmula 3 é bem complicado, né? Por exemplo, esse ritmo agora de Santa Cruz é um ritmo que é muito... Às vezes é difícil, né? Porque a gente começou sábado, então a gente tinha tudo corrido. Se a gente batesse, a gente ia ter um prejuízo para provavelmente ia perder a classificação pelo fato de ser pouco tempo. Não dá tempo de recuperar o carro, né, Thiago? E mesmo se não houvesse a neblina e a gente fosse fazer a primeira corrida como fosse o cronograma, provavelmente, se acontecesse um acidente como aconteceu na nossa corrida, que a gente fez, que inverteu, que foi à tarde, por exemplo, vários pilotos bateram, eles provavelmente não teriam tempo de correr a outra corrida. Fazendo uma comparação, o final de semana lá da Europa, onde você correu na Renault, e da Fórmula 3, tem muita diferença? São 2 baterias também para o final de semana? Explica para o pessoal que quer saber um pouquinho sobre essa... A Renault funcionava o seguinte, você chegava quinta, era o cronograma que você sempre tinha com a equipe, chega quinta à tarde, né, máximo à tarde para fazer a volta na pista a pé. Sexta-feira, um treino FP1 de 1 hora, FP2 de 1 hora também. Aí, sábado, classificação 1, né? E só uma classificação. Na Renault, como eles mudaram o regulamento para ano passado, né? Era só uma classificação, decidiu o grid da corrida 1 certo. E o grid da corrida 2, pelo melhor volta e segunda melhor volta. Às vezes acontecia de ter
a terceira corrida, que era o grid invertido usava o grid da invertido. Renault. E as pistas que você correu lá, qual que você mais gostou e qual que você teve maior... Pista favorita? Teve alguma que você fala, puxa, essa é legal, Porque às vezes tem aquela coisa da expectativa, né? De você correr, né? Tem pilotos que falam assim, puxa, eu gostaria de correr, sei lá, em Spa, eu gostaria de correr em Imola, ou Monza e tal. Aí chega lá e não é exatamente aquilo que você imaginava, né? Porque às vezes não tem uma certa decepção. Mas teve alguma que você, puxa, é legal mesmo, tal... Você curtiu mais? Pista favorita mesmo, eu andei muita pista boa. Então é muito difícil dizer favorita. E mas com uma estrutura boa também, né? Os autódromos de maneira geral, né? Mas acho que uma das favoritas que eu gostei de andar foi um Hungaroring, que é uma pista muito antiga, né? E o pessoal brinca que parece um cartódromo, né? Bem travadinha, bem estreita, bastante sinuosa, a pista bem estreita. Principalmente quando você faz a parte de cima, que é sempre muita curva direita, esquerda. E é uma pista que tem declive, aclive também, né? É uma pista mais antiga, né? É, bem legal. Spa também, como todo mundo sempre gosta, Spa. Eu adoro fazer o Rouge, tem aquele sonho, né? Todo piloto tem um pouco isso daí. É uma pista bem comprida, né? Então a corrida é muito curta pra gente lá. São poucas voltas, né? A Renault normalmente é 25 minutos mais uma volta e a volta da Renault lá é 2 minutos. É 2:18. E você pegou chuva lá? Porque Spa normalmente, a Bélgica normalmente é meio infernal ali, né? Costuma sempre ter uma condição de chuva. Você teve condição de chuva lá ou não? Quando a gente fez a Alpes, chegou a cair trovoada à noite, acabou a luz do hotel, mas de manhã abriu um calor de 35 graus. Aquele contraste absurdo. A gente correu. E a Alpes foi na semana seguinte do Europeu. O Europeu fez frio, né? E tanto que os pilotos viraram na casa do 2:16, né? E logo na semana seguinte na Alpes estava tão quente que os pilotos viraram na casa de 2:18. Tá certo. Bom, a gente tem sempre, eu costumo dizer aqui que muita gente que acompanha o Bela Máquina tem um público grande de pessoas, meninos que estão começando no kart e tal. Você tem uma trajetória já, né? Correu fora, está de volta ao Brasil. Hoje, quando se fala, por exemplo, em Fórmula 1, a gente sabe que o passo é absolutamente grande, é muito complicado se chegar e tal. E há outros caminhos, eventualmente, né, dentro do automobilismo, que se pode traçar algum objetivo, inclusive nos Estados Unidos. Eu recentemente recebi aqui o Paulo Carcassi, que está trabalhando com um projeto da Mazda, né, para levar piloto, para tentar fazer temporada lá fora e tal. O que você observa hoje do cenário para o piloto que está começando no kart aqui no Brasil? Quais caminhos que você acha que seriam interessantes? Por exemplo, sair do kart direto para a Fórmula 3 é um passo muito grande, de repente optar por uma Fórmula 4 sul-americana ou Fórmula 4 lá fora. Enfim, que conselhos você já poderia dar? Você está com 19 anos agora, né? Já dá para dar algum conselho, né, Thiago? Não, eu acho que primeiro tem que ver sempre o fato da situação economicamente, né? Porque às vezes pela situação economicamente, para a pessoa convém, não pelo fato de Estados Unidos ser pior que Europa ou Europa ser melhor que Estados Unidos, mas pelo fato econômico a pessoa pode às vezes não querer, não digo ela não vai ter oportunidade de ser piloto de Fórmula 1, mas ela pode também achar um caminho de ir pela Indy e às vezes ter um resultado bom como... vamos supor, o Rossi teve nas 500 milhas de Indianápolis e provavelmente pode sentar num carro de Fórmula 1. Voltar à Fórmula 1, né? Porque ele estava meio que sem aparecer lá na Marússia, né? Menor agora, né? E de repente surge lá Tudo bem, foi uma corrida meio fora do normal, mas corrida é corrida, né? Ganhou, né? Isso que importa, né? Ou pode fazer como outros pilotos fazem na DTM, o Paul de Resta que veio pela DTM. Teve resultados bons na GP2, mas foi para DTM, acabou se profissionalizando lá e aí recebeu uma porta para ir para a Fórmula 1. O Pascal Wehrlein que está também na Manor. Então não é só um caminho que a pessoa pode fazer direto fazendo GP3, GP2, achando que vai entrar na Fórmula 1. A pessoa pode muito bem fazer um caminho nos Estados Unidos, ter um resultado, um boom, né? Que digamos, ter um resultado nos Estados Unidos na Indy. E às vezes receber uma proposta para a Fórmula 1 pela própria equipe americana, sem dúvida, a Haas, né? Que acaba dando uma visibilidade maior, né, para o outro lado. Não digo que a pessoa não deve seguir o caminho da GP2, ela pode seguir, mas se ela tiver também economicamente, né? Condições para se manter. Senão ela tem que também procurar o lado melhor economicamente, mas sempre, claro, sonhando de um dia poder
entrar na Fórmula 1, mas não tem caminho certo assim. Claro, tem que ir devagarinho, degrau a degrau, né? Não tem como... E dos brasileiros? Porque, por exemplo, você falou em Indy, né? A gente pensa em Indy, por exemplo, os dois brasileiros estão aí, também já estão lá há um certo tempo, né? Que eles já estão aí na faixa dos 40, 41 anos de idade, que é o Tony Kanaan e o Hélio Castro Neves, né? Então, precisamos de renovação, assim como também na Fórmula 1, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o Felipe Massa, né? Porque está nesse impasse aí em relação ao Williams, o Nasser, que é um piloto que chegou com ótimo, né, no 2015, né, começando, marcando pontos e tal, mas a Sauber está passando por uma situação complicada. É difícil para o piloto isso daí também, né? Você ficar meio sem saber o rumo, né? O ruim da Fórmula 1 é que não é igual às categorias de base, como a GP2, que é o equipamento é muito igual, a única diferença é como a equipe faz a gestão do carro, né? Porque as categorias de base são praticamente muito iguais, então sempre aproxima os pilotos. Então é difícil na Fórmula 1 você ter essa diferença, né, mostrando os resultados assim. Não, mesmo na Fórmula 3 europeia, que a gente tem os dois brasileiros lá, né, o Sete Câmara e o Pedro Piquet, os chassis são iguais, tem dois motores diferentes, né, tem o Mercedes e o Volkswagen, né, mas de qualquer maneira os carros andam muito parelhos, né, muito próximos ali. Não, né? São muito próximos, tem uma diferença de motor, mas é porque é fabricante por fabricante. Mas não tem uma discrepância absurda, não, né, mas entre eles, né, de desempenho, né? Tem um trabalho, você pode ter o trabalho aerodinâmico no europeu, isso, né? Você é livre, mas provavelmente para 2017 eles vão limitar, né, para realmente deixar mais próximo e deixar o piloto, né, mostrar mais o trabalho dele, né, evitar. Mas eu acho que às vezes é difícil na Fórmula 1 por causa disso, porque não tem muito é difícil saber assim, poxa, ele não tá andando bem, mas... Comparativo é difícil. É difícil. A única comparativa que você tem é com o seu companheiro de equipe. Que é o cara que usa o carro igual. Que é aquele que você sempre tem que bater primeiro, né? O companheiro de equipe. É o cara que ele tá sempre... Ele tem o seu carro. Então, se você às vezes andar na frente dele, você tem como pedir os seus direitos que falta do equipamento e tudo. Né? E muitas vezes há compartilhamento de informações, né, dentro das equipes. O Diório, que esteve aqui com a gente recentemente, falou, né, dentro da equipe dele você tinha lá a telemetria dos pilotos, quer dizer, isso aí todo mundo conhece, né, o que cada um está utilizando, isso acaba de uma certa maneira igualando, né, até o desempenho dos pilotos. Falando voltando à Fórmula 3, enfim, você está de patrocínio novo isso para a etapa de Cascavel, é assim? A gente até agradeço muito a Shell, né, pelo apoio, né. Vai ser um trabalho longo, né, que a gente vai ter, mas eu estou bem focado para o que vai vir. Teu carro é vermelhinho já agora para a etapa de Cascavel, então. Mas tem um problema, pelo fato da primeira corrida ter que ser com os carros da etapa anterior, provavelmente eu apareça com um carro azulzinho só pra... Entendi. Mas depois vai ser tudo tranquilo, vermelhão igual. E acho até um programa legal, né? Quer dizer, não está incluso só, não está só dentro da Fórmula 3, né? Tem um programa com o turismo, né? Com a Stock Car, enfim, é bem amplo, né? Você vislumbra alguma coisa na coisa de turismo? Tem alguma resistência para isso? Você pretende realmente direcionar tudo para monoposto? Isso é cedo falar, eu sei, mas de uma maneira geral, é uma coisa que passa pela tua cabeça, eventualmente, se profissionalizar dentro do turismo brasileiro, eventualmente? Acho que qualquer piloto hoje na Stock Car é bem profissional e tem uma categoria toda profissional de pilotos altamente de níveis que tentaram também uma carreira lá fora. Claro. Não conseguiram e não digo que eles estão maus, mas eles estão, na minha opinião, muito bem ali na categoria, porque os Stock Car é a melhor categoria que tem no Brasil, né? De qualidade, de performance. O nível das equipes e a qualidade dos pilotos, né? Hoje a classificação da Stock é todo mundo próximo, né? Você tem 22 pilotos no mesmo segundo, né? Então eu não tenho muito também sempre querer de ir na Fórmula 1, estou muito porta aberta para tudo que vier, né? Claro. Então, eu fui muito sempre disposto a qualquer oportunidade que me receber, né? Legal. Chegando próximo do final, dentro do automobilismo brasileiro, dos pilotos que correm no Brasil, seja na Stock, enfim, vamos pegar, por exemplo, a Stock Car. Qual o grande nome hoje que você, ou os grandes nomes aí que você citaria do automobilismo brasileiro e fora do Brasil? Porque a gente está vendo hoje Lucas de Grassi aí, né, na Fórmula E, no WEC,
o Pipo, que correu venceu 2 provas importantíssimas, Daytona e Sebring esse ano, né? O Pipo Derani. Enfim, nós temos aí um universo grande de pilotos, no Brasil e fora. O que você apontaria de nomes aí, tanto internamente quanto externamente? Eu sempre gosto de ver mais a revelação, né, e o experiente. Legal. Acho que o Kaká é um cara muito experiente, né? Ele tá ali há tanto tempo e não é à toa, é muito pela experiência que ele tem. Pentacampeão da história. Com o turismo, então ele tem muita experiência com o turismo. E a revelação, né, que é o Felipe, né? Fraga, né? Que inclusive está demonstrando um campeonato forte esse ano. Provavelmente ele vai estar na última etapa disputando o título com o atual campeão, que é o Marcos Gomes, da mesma equipe, né? Que é a mesma equipe. Tá lembrando até a Fórmula 1 com Mercedes, né? Hamilton e Rosberg, né? Um pouco parecido. Tá uma disputa muito grande a Stock e já faz... Eu acompanho a Stock pouco tempo, né? Mas eu já vi quando criança, né? E eu tenho acompanhado os últimos anos e o campeonato sempre foi pontuação muito acirrada, né? Legal. Chegando no final, sei que você deve ter patrocínio, você já falou da Shell, mas enfim, deixa o teu recado final de patrocínio e redes sociais, quem quiser te acompanhar, seguir você, enfim, como é que faz? Vai estar passando aí embaixo os teus endereços também. Quem quiser me acompanhar, eu tô sempre também no Instagram, né? Pode deixar, vai passar embaixo. Thiago Viváqua, né? Viváqua é com C? É C-Q-U-A. Né? Isso. Tá às vezes o pessoal bota K, O A. Tá direitinho aí. Q-U-A, Q-O-A. E você posta muita coisa do final de semana de corrida? Instagram eu tô sempre publicando, não só atualizando corrida, mas também muitas das vezes o dia a dia, né? Sim. Às vezes treino, essas coisas que... Piloto às vezes preparação física, né? Que é aquela coisa de bastidor, né? Que às vezes tem que fazer também. O piloto não só também. Senta lá para correr. Claro. Enfim, eu não preparo antes. O piloto vai às vezes para a pista para fazer 2 dias de treino, 3 dias ou 4. Depende também do nível que ele tem de condição financeira, né? Eu também estou na página do Face Thiago Viváqua, né? Que eu tenho uma página de atleta e também tenho página perfil particular, né? Mas eu estou sempre ali na página de atleta. Né? Tem resultados meus da Renault também. Quem quiser verificar quando você fez antes também, época do kart. Quando eu fiz o meu primeiro teste de 3.5 também. Surfando também, não? Surfando tem, mas é mais na privada, um pouco no Instagram, mas é mais por ali, né? Porque é mais um hobby, né, que tem de privado, né? A pessoa... Claro. Tem um lado profissional que a pessoa tem que ser e o outro privado, né? Claro. Não é que eu não mostro para todo mundo, mas tem que separar um pouco. Legal. Thiago, obrigado por ter vindo hoje aqui ao Bela Máquina, foi um prazer te receber. Que isso. Eu espero que você tenha um ótimo ano, né, de 2016 e tendo novidade a gente vai estar aqui informando. Boa sorte com o novo carrinho vermelho agora, não é isso? Com a nova parceria. E como a gente sempre faz encerrando Bela Máquina, eu sempre dou uma dica de algum piloto que esteja, né, na famosa sessão Que Fim Levou do portal Terceiro Tempo do Milton Neves, a área que ele mais gosta no site, que já que vocês vão ter uma prova no Paraná próxima, né, Cascavel, vamos pegar um piloto paranaense, falando de Stock Car também, vamos pegar uma página de um piloto que está lá na sessão Que Fim Levou, que é o Ricardo Zonta, né, está na Stock Car. Ele tem uma página com muitas fotos, muitas delas que a gente fez ao longo de muitas coberturas e tal. Zonta que passou pela Fórmula 1, inclusive, né? Teve uma passagem legal pela BAR, pela Toyota, enfim. Então a dica de hoje, depois desse papo muito legal que eu tive com o Thiago Viváqua, é para você dar uma olhadinha na página do Ricardo Zonta, na sessão que te levou do portal Terceiro Tempo. Bela Máquina volta na próxima semana. Um grande abraço. Tchau.